Será que a mensagem do Evangelho que conhecemos hoje concorda com os ensinamentos do Antigo Testamento? Muitas pessoas não aceitam, não concordam, não, não conseguem entender. A resposta a essa questão seria particularmente relevante para o povo judeu. Assim, o apóstolo mostra agora que há harmonia total entre o Evangelho no Novo Testamento e no Antigo Testamento. A justificação sempre foi pela fé. O apóstolo que fez isto foi o apóstolo Paulo, e nós temos isto de maneira explicada, explícita, em Romanos capítulo 4. Paulo corrobora sua argumentação referindo-se a dois dos maiores expoentes da história de Israel, Abraão e Davi. Deus fez alianças importantes com esses dois homens. Um deles viveu séculos antes da entrega da lei e o outro muitos anos depois. Um foi justificado antes de ser circuncidado e o outro depois de ser circuncidado. Consideremos primeiramente Abraão, a quem todos os judeus chamavam de pai. Qual foi sua experiência segundo a carne? O que ele descobriu acerca de como uma pessoa é justificada? Se Abraão tivesse sido justificado por obras, teria motivo para se gloriar. Poderia louvar a si mesmo e por ter merecido a condição de homem justo diante de Deus. Trata-se, porém, de algo absolutamente impossível. Ninguém jamais será capaz de se gloriar diante de Deus, conforme Efésios capítulo 2, versículo 9. Em nenhum momento as Escrituras sugerem que Abraão tinha motivos para se gloriar de haver sido justificado por suas obras. Ainda assim, alguém pode argumentar que, de acordo com Tiago capítulo 2, versículo 21, Abraão foi justificado por obras. De fato, isso é o que a passagem diz, mas seu significado é outro. Como vemos em Gênesis capítulo 15, versículo 6, Abraão foi justificado pela fé ao crer na promessa de Deus acerca de uma descendência incontável. 30 anos ou mais depois disso, foi justificado por obras quando se dispôs a oferecer Isaque como holocausto a Deus em Gênesis capítulo 22. Esse ato de obediência comprovou a realidade de sua fé e constituiu uma expressão exterior de que o patriarca havia, de fato, sido justificado pela fé. Então, é a esta ocasião que Tiago capítulo 2, versículo 21 se refere. Pois, que diz as Escrituras acerca da justificação de Abraão? Diz: ele creu no Senhor e isto lhe foi imputado para a justiça. Gênesis capítulo 15, versículo 6. Deus se revelou a Abraão e prometeu lhe dar uma descendência incontável. O patriarca creu no Senhor e isto lhe foi atribuído por Deus como justiça. Em outras palavras, Abraão simplesmente foi justificado pela fé. As obras não tiveram nada que ver com sua justificação, nem sequer são mencionadas. Todas essas considerações conduzem a uma das declarações mais sublimes da Bíblia acerca acerca da diferença entre as obras e a fé no plano da salvação. Considere a situação da seguinte maneira: quando um homem trabalha para se sustentar e recebe o pagamento no final do mês, ele tem direito ao seu salário. Ele o merece. Assim, não se desfaz em mesuras diante do seu patrão, agradecendo-lhe tamanha demonstração de bondade e afirmando não ser digno de receber tal soma? De maneira nenhuma. Ele coloca o dinheiro no bolso e volta para casa com a sensação de que foi remunerado por seu tempo e esforço.
A justificação, porém, não funciona dessa forma. Por mais espantoso que pareça, o homem justificado é, em primeiro lugar, aquele que não trabalha. Ele renuncia a toda e qualquer possibilidade de merecer sua salvação. Rejeita qualquer mérito pessoal ou bondade inerente. Reconhece que nem mesmo seus maiores esforços poderiam, algum dia, cumprir as exigências justas de Deus. Antes, ele crê naquele que justifica o ímpio, ou seja, deposita sua fé e confia no Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu por ele na cruz. Tem por certo a palavra de Deus. Como vimos e podemos ver anteriormente no capítulo de Romanos, não se trata de um ato meritório. O mérito não se encontra em sua fé, mas no objeto desta fé. Observe que ele crê naquele que justifica o ímpio. Não comparece diante de Deus alegando ter se esforçado ao máximo, vivido de acordo com a regra de ouro e não ter sido tão mau quanto outros. Apresenta-se, pelo contrário, como ímpio e pecador culpado que se entrega à misericórdia de Deus. Como resultado, a sua fé lhe é atribuída como justiça, uma vez que ele se achega ao Senhor pela fé e não por se considerar merecedor. Deus lhe atribui justiça e, deste modo, torna-o apropriado para viver no céu. Deste modo, diante de Deus, Deus o vê em Cristo e o aceita, com base nesta nova condição de vida. Em resumo, a justificação é para os ímpios e não para pessoas boas. É uma dádiva concedida pela graça e não o pagamento de uma dívida, e é recebida pela fé e não por obras. No capítulo 4 de Romanos, versículo 6, Paulo corrobora sua argumentação falando agora de Davi. As palavras assim também no início do versículo indica que a experiência de Davi foi semelhante à de Abraão. O poeta mavioso de Israel afirmou que é bem-aventurado o pecador a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Apesar de Davi não ter usado exatamente essas palavras, o apóstolo as deduz de Salmos, capítulo 32, versículos 1 e 2, passagem que cita nos dois versículos subsequentes, o versículo 7 e o versículo 8 do capítulo 4 de Romanos. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputa pecado. O que Paulo viu nesses versículos? Em primeiro lugar, observou que Davi não mencionou obras. O perdão diz respeito à graça de Deus e não aos esforços humanos. Em segundo lugar, observou que Deus justifica o ímpio. Davi havia cometido adultério e homicídio, e, no entanto, nesses versículos ele prova a doçura do perdão pleno e gratuito. É possível, porém, que alguns judeus considerassem o povo de Deus privilegiado quanto à justificação e imaginasse que somente os circuncidados podiam ser justificados. O apóstolo recorre mais uma vez à experiência de Abraão para mostrar que não era o caso. A justiça é atribuída apenas aos judeus que creem ou também oferecida aos gentios que aceitam Cristo pela fé. O fato de Abraão ser usado como exemplo pode dar a impressão de que a justificação é reservada apenas aos judeus. Aqui Paulo lança mão de um fato histórico que a maioria de nós jamais teria observado. Mostra que Abraão foi justificado, Gênesis capítulo 15, versículo 6, antes de ser circuncidado, pois ele foi em Gênesis capítulo 17, versículo 24. Se o pai do povo de Israel foi justificado estando ainda incircunciso, é preciso perguntar, por que outros incircuncisos não podem ser justificados? Abraão foi justificado quando ainda era gentil. Fato que abre precedente para a justificação
dos gentios de forma absolutamente dissociada da circuncisão. Assim, a circuncisão não foi a causa instrumental da justificação de Abraão, mas apenas um sinal exterior em sua carne de que ele havia sido justificado pela fé. Constituiu, em essência, o símbolo exterior da aliança entre Deus e o povo de Israel. Aqui, porém, seu significado é expandido a fim de indicar a justiça atribuída por Deus a Abraão por meio da fé. Além de ser um sinal, a circuncisão foi um selo, a saber, o selo da justiça da fé que Abraão teve quando ainda incircunciso. O sinal aponta para a existência do que representa, o selo autentica, confirma, certifica ou garante a autenticidade do que é representado. A circuncisão confirmou que Abraão havia sido considerado e tratado por Deus como homem justo pela fé. A circuncisão era o selo da justiça pertencente à fé que Abraão teve, ou que ele recebeu com base na fé. Uma vez que foi justificado antes de ser circuncidado, Abraão pode ser o pai de outros incircuncisos, ou seja, dos gentios que creem. Esses podem ser justificados da mesma forma que Abraão foi, pela fé. Quando se diz que Abraão é o pai dos gentios que creem, essa expressão não se refere, obviamente, à descendência física. Significa apenas que são seus filhos porque imitam sua fé e tomam-no como padrão e exemplo. A passagem também não ensina que os gentios que creem se tornam parte do Israel de Deus. O Israel de Deus é constituído dos judeus que aceitam Jesus, o Messias, como seu Senhor e Salvador. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.